Sabe aqueles ruídos, aqueles sons, principalmente dos relógios, tic-tac, tic-tac. Às vezes eles podem ser bem irritantes e bem chatos. E até mesmo podem provocar alguns tipos de arrepios. Mas me diz, por que será que isso acontece? Mas você sabia que existem muitos e muitos tipos de sons? Que pode dar uma sensação como, por exemplo, de arrepios. Mas isso vai depender de pessoa para pessoa. Vai depender de cada um. Porque não é com todo mundo, com todas as pessoas que acontece. E geralmente alguns tipos de ruídos, eles provocam os famosos arrepios, que costumam ser mais altos ou, por exemplo, também podem ser mais agudos. Isso porque os sons, eles têm um incrível poder, a incrível capacidade de provocar muitos e muitos tipos de efeitos no corpo, no organismo do ser humano. E digamos que não é à toa que uma simples música, ela pode desencadear muitos e muitos tipos de sentimentos em nosso corpo. Como por exemplo de felicidade ou até mesmo de tristeza. Mas é claro que isso vai depender do tipo de som, ou também do tipo de música que você estiver ouvindo naquele exato momento. E o nosso cérebro desencadeia vários tipos de variações em nosso corpo. E dessa forma acaba ativando o sistema de alerta. E dessa forma vai fazer com que a gente fique assim ainda mais ofegante. E também com os batimentos cardíacos ainda mais acelerados. E os famosos arrepios fazem parte desse pacote. Seja quando a dopamina é liberada ao ouvir algum tipo de som ou algum tipo de música. Mas você sabia que tem muitas e muitas pessoas que apresentam um nível mais alto de desconforto diante de alguns tipos de barulhos. E assim, dessa forma, demonstrando uma certa sensibilidade. Uma sensibilidade sonora que, por exemplo, em você pode ser que você nem perceba, mas outras pessoas sim. Pode gerar até um certo desconforto. E, por exemplo, as pessoas que sofrem de perda auditiva, isso pode sim incomodar bastante, com aquele ruído mais intenso. E as pessoas que sofrem de uma forma constante com dores de cabeça ou até mesmo enxaquecas e outros tipos de condições também podem sofrer um pouco com isso. E sabe, geralmente aqueles ruídos que são considerados toleráveis e normais para algumas pessoas, eles podem ser extremamente altos e também dolorosos. E assim, dessa forma, gerando um certo desconforto. E além de ser manifestada de diversas formas. A sensibilidade sonora, ela pode ser decorrente de muitos tipos de problemas. Mas digamos que antes de você ficar aí todo preocupado, é muito importante você saber. E os arrepios, eles surgem quando você ouve algum tipo de som ou algum tipo de música, que são de fato normais. A verdade é que muitas e muitos tipos de pessoas apreciam esses sons que os arrepios eles provocam, entende? Como por exemplo aqueles ruídos de superfícies plásticas, como por exemplo vidros e também papéis de presente. Mas é sempre bom lembrar de uma coisa: são mais comuns sons mais altos. E é de extrema importância a gente sempre lembrar da necessidade de proteger sempre os nossos ouvidos e evitar aquela exposição prolongada. Por acaso você tiver alguma sensibilidade? Uma sensibilidade sonora? Ou é claro, também mais intensa? Antes de você começar a se assustar e ir lá fazer uma pesquisa no Google, sabe? Recomendado mesmo. A primeira opção que você deve fazer é ter auxílio de algum médico, de algum especialista.
você poder lidar ainda melhor com esses tipos de desconfortos, em investigar a causa desse tal probleminha. Mas esses arrepios, ou também calafrios, eles podem provocar muitas reações no nosso organismo, no nosso corpo. Essa sensação de arrepio, por exemplo, ela pode surgir durante uma conversa, naquele momento de distração, enquanto você está ouvindo algum tipo de som, algum tipo de música. E falando de uma forma geral, de fato esses arrepios são consideravelmente bem rápidos e podem provocar arrepios nos pelos das pernas, nos pelos dos braços. Mesmo pode haver um pequeno frio na barriga. Claro que às vezes pode até influenciar na postura da pessoa. Realmente, os arrepios eles podem ser inofensivos. Claro que sempre podem representar alguns tipos de riscos. Caso você ver que isso não é muito normal, o fundamental, o recomendável mesmo, é sempre procurar a ajuda de algum profissional, para assim você ter o diagnóstico correto.